Esses podem não ser momentos Kodak, mas vamos pegar o que pudermos sobre Rick. Bem-vindos ao Atmódio, e hoje mostraremos nossas escolhas para o top 10 vezes que Rick foi realmente bom para alguém. Nessa lista mostraremos os casos surpreendentes em que o lado sensível de Rick Sanchez apareceu. This was a good breakfast, Beth. You really made the crap out of those eggs. I wish your mother was here to eat them. Oh, Dad. What? For real? Número 10. Criando Fruity Land para Beth, o ABC de Beth. A paternidade não veio para ele naturalmente, mas Rick é o único pai que podemos pensar que fez de seu filho uma terra de fantasia artificial, completa com um arco-íris. I can't believe you used to lock me up in this glorified chicken coop. Chicken coop? Those are procedurally generated clouds, Beth. That river is a rainbow, literally. Colocando a segurança de Beth em primeiro lugar, Rick provou o Fruity Land com um terreno saltitante, água respirável e criaturas inofensivas. Oh, how do you like that? What kind of merciless creator makes the ground bouncy? Dito isso, este mundo de sonho eventualmente evoluiu para um mundo de pesadelo, quando o amigo de infância de Beth, Tommy, ficou preso dentro de si por anos. Também foi revelado que Rick criou o Fruity Land para afastar Beth das crianças da vizinhança. A whip that forces people to like you, invisibility cuffs, a parent trap, a lightning gun, a teddy bear with anatomically correct innards. Embora quisesse principalmente se poupar do esforço de clonar qualquer pessoa que entrasse no lado ruim de Beth, Rick ainda se importava o suficiente para manter sua filha longe de problemas e outras crianças fora de perigo. Número 9. Levando Morty para a Atlântida. Sempre que Rick arrasta Morty em uma aventura, é quase sempre com garantia de risco de vida e cicatrizes emocionais. This was insane! That was pure luck! I was not in control of that situation at all! Em uma refrescante mudança de ritmo, Rick leva Morty em uma aventura cheia de diversão para a cidade perdida de Atlantis. Alright, Morty, you ready for our adventure to the lost city of Atlantis? Ready as I'll ever be, Rick! É claro que, hilariamente, nunca veremos essa aventura, já que o episódio se concentra no que os vários outros Ricks e Mortys estão fazendo na cidadela. Baseado em uma cena pós-crédito, no entanto, é claro que os dois se divertiam muito. Ao chegar em casa, Rick relembra com carinho a viagem que acabou de fazer com seu neto, principalmente o encontro com algumas sereias atraentes. Momentos como este demonstram que Rick gosta de ter Morty ao lado e é capaz de mostrar para ele bons momentos. Yeah! We're going back for seconds! We're gonna do that every week, man! That was Atlantis! Número 8. O Semi-Boom, brinde de casamento. Bird Person está entre os poucos indivíduos no multiverso que Rick considera um verdadeiro amigo. What the hell is a bird person? He's Rick's best friend! Embora ele seja pessimista sobre o conceito de casamento, Rick aparece no casamento de Bird Person, embora com relutância. Por sugestão de Morty, Rick se abre na recepção, onde oferece um brinde improvisado. Apesar de ter tido um início cínico, o discurso chega a um clímax sincero quando Rick chama Bird Person de seu melhor amigo. Desculpa, Squanty. But, here's the thing. Bird Person is my best friend. And if he loves Tammy, well, then I love Tammy too. To friendship, to love, and to my greatest adventure yet, opening myself up to others. Ele até aceita a noiva de Bird Person, Tammy, dizendo que ama os dois. Infelizmente, este momento comovente é arruinado quando Tammy se expõe como um agente da Federação Galáctica e derrota Bird Person. Rick vê pessoas morrerem praticamente todos os dias sem pestanejar. Portanto, sua reação emocional à morte repentina de Bird Person fala muito. Bird Person, no! Número 7. A mensagem dele para Noob Noob. Rick fala no seu pior momento quando tá bêbado e desmaiado, mas mesmo bêbado, Rick tem um lado caloroso. You do have one thing that I'll never have, and that thing is the only part of the Vindicators with any value to me. If you know what it is, place it on the platform. Com a intenção de complementar seu quebra-cabeça final, uma gravação de Rick bêbado instrui os justiceiros a apresentarem algo que ele não tem, mas eles têm. It's possible I got so drunk I felt like I was losing Morty to the Vindicators, and maybe this is my way of saying, okay, you can have him, but only if you know how important he is, otherwise I'll kill you. O Rick sóbrio chega à conclusão de que seu próprio eu bêbado estava falando sobre Morty, que pisa na plataforma. Morty é tratado como uma viagem pacífica, enquanto Rick bêbado confessa a afeição dele pelo espectador. Por mais sinceras que sejam as palavras do Rick bêbado, elas não são para o seu neto. Even my own grandson is like, oh, the Vindicators are so cool. I mean, he's a moron. That's their demographic.
but you're different, Noob Noob. Morty percebe que o Rick bêbado deixou essa mensagem para Noob Noob, um estagiário zelador dos justiceiros, que riu de sua piada. Thanks, Noob Noob. Independentemente disso, o Rick bêbado obviamente tem uma opinião alta sobre Noob Noob, mesmo que o Rick sóbrio não se lembre dele. Número 6. Lutando contra Voltamatron, com amor. Voltamatron, destroyer of worlds! Uma das muitas provações que Rick apagou de sua memória, Morty descobre que seu corpo já foi possuído por um alienígena parasita, conhecido por Voltamatron. A ciência não pode tirar Morty deste apuro, mas Rick tem um as na manga. O poder do amor. It's me, your grandpa. I know I can be mean, but I love you, Morty. Rick diz a Morty que o ama, apesar de seu ridículo constante, e que ele o ama. Betty e Summer seguem o exemplo de Rick, dando a Morty um incentivo para forçar o alienígena a sair da sua boca lentamente. Muito lentamente, na verdade, resultando na família tirando sarro de Morty. Jeez, Morty, come on, pinch it off already. Embora Rick volte a ter maus hábitos, não é todo dia que ele expressa seu amor por Morty, ou por qualquer outra pessoa, tornando essa lembrança quase comovente. Número 5. Aparecendo no funeral de Tony. Um alienígena chamado Tony usa seu banheiro pessoal. O primeiro instinto de Rick é destruí-lo. Afetado pelas palavras de Tony viúvo, Rick bombardeia ao invés disso, o que achamos ser melhor do que atirar nele. Tony retorna para outro despejo, motivando Rick a envolvê-lo em uma simulação de seu paraíso idealizado. Depois que tudo está acontecendo, ele emerge com um novo desejo pela vida, o que infelizmente resulta em um acidente fatal de esqui. Jesus, I gotta process this. Ele pode negar, mas Rick se conectou com Tony e está chateado com a perda. Rick presta sua homenagem no funeral de Tony, dando a seu pai um kit de clonagem e dinheiro. Voltando ao banheiro, onde teve uma surpresa com Tony, Rick reflete sobre o que poderia ter sido uma bela amizade. Enjoy using it all by yourself while you sit there and think about how nobody wants to be around you and how you ruined it for yourself. Número 4. Dando uma festa incrível e limpando tudo. No mínimo, Rick é um avô divertido. Summer, you can't have a party. Because I'm having a party. Enquanto Beth e Jerry estão de férias, Rick dá uma festa épica em casa, convidando uma variedade de personagens coloridos que se dão surpreendentemente bem com os colegas de classe de Summer. Squanchy party, bro! Oh, Squanchy! Enquanto Morty está estressado durante a maior parte da festa, Rick tenta lhe ensinar uma lição valiosa sobre como se divertir. Claro, eles acabaram passando dos limites, já que a casa acabou destruída. No entanto, Rick congela o tempo, dando a Morty e Summer 6 meses para limpar. Alright, that should do it. Whoa, what did you do? See for yourself. No meio do concerto da casa, Rick e seus netos encontram tempo para fazer lanternas de Jack-o'-lantern, para congelar pessoas e ir às compras. Rick genuinamente se relaciona com as crianças, dando a elas um abraço e uma nova frase de efeito. I have a new catchphrase. Oh yeah? What's that, Rick? I love my grandkids. Número 3. Completando a aventura de Morty. Para manter Morty com seu ajudante, Rick permite que ele tome as rédeas em uma aventura. Adventures are supposed to be simple and fun! Oh yeah, Morty, yeah, that's real easy to say from the sidekick position. Rick aposta que sua viagem a um mundo de fantasia será um fracasso, mas Morty está ansioso para provar o contrário. Bem, Rick não está errado enquanto Morty se mete em uma confusão desconfortável com King Jelly Bean no banheiro. Hey, go with the flow. Stop! You're making me really uncomfortable! Rick deduz o que aconteceu, mas em vez de esfregar o fracasso no rosto traumatizado de Morty, ele tenta levantar seu ânimo, colocando seu próprio ego de lado. Rick ajuda a Morty a completar a aventura e o parabeniza pelo trabalho bem feito. And then we'll give the rest of the schmeckles to the villagers. Huh? Really? Sure, Morty, yeah. You know, a good adventure needs a good ending. Rick também não deixa King Jelly Bean fora de perigo, obliterando-o antes de desaparecer através de um portal. Ele pode colocar Morty em perigo constante, mas isso não significa que Rick não o protege. This one's wrapped up neat and clean because we did it Morty style. Número 2. Rasgado por Morty. Não é sempre que vemos o lado vulnerável de Rick, mas quando um colega malvado o aprisiona, ele não consegue conter seus sentimentos profundos. Planejando expulsá-lo após uma experiência, Eve Rick prende Rick C-137 para um filme de destaque de sua vida. Morty aparece em vários clipes e, ao ver uma memória de seu neto bebê, Rick começa a chorar. You're crying? Enquanto ele não diz isso, Rick parece perturbado com a ideia de deixar Morty para trás. Morty é mais do que apenas um dispositivo de camuflagem humano para ele, que separa C-137 de outros Ricks. Dadas as teorias dos fãs sobre Evil Morty, este momento pode ter ainda mais significado do que imaginamos inicialmente. I did a pretty good job back there for a human cloaking device.
saved your ass. Quer dizer, até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, certo? O que significa que até um cara como o Rick tem que ser legal às vezes, mesmo que seja por acidente. Mas nosso número 1 definitivamente foi de propósito, e mostra que talvez no fundo ele não seja um cara tão mau. Então vamos olhar algumas menções honrosas e depois ver quando o Rick foi mais agradável para alguém. Ajudando Summer a se vingar do diabo. Rick? Summer? Comprando um robô para Morty. Like, what if you passed away or died or something? I wouldn't even have anything to remember all the cool stuff we did, you know? Okay, 60 for the resonator, and my grandson wants the sex robot. Todo mundo ama o Sr. Poppy Thanks, Mr. Butthole. Poopy Butthole. I always could count on you. Aceitando Jerry como um membro da família, sob You protesto. win, Jerry. You win! No amount of genius can stop your dumb, mediocre, vacuous roots from digging into everything and everyone around you and draining them of any ability to fend you off. Conversa assustadora. You're putting too much pressure on yourself, Scary Terry. You know, I mean, you're perfectly scary enough as it is. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal e aperte o sininho para ser notificado sobre os nossos últimos vídeos. Você tem a opção de ser notificado para vídeos ocasionais ou todos eles. Se estiver usando o celular, acesse as configurações e ative as notificações. Número 1. Sacrificando ele mesmo por Morty. Como 64 linhas temporais diferentes simultaneamente saem de controle, Rick, Morty e Summer devem usar coleiras estabilizadoras de tempo para restaurar o equilíbrio. Time is falling apart. We've got to get back to certainty quick. Give me your collars. Oh man, don't you have to fix like 30 of them? Morty, I have to fix 3 of them. And then there's 31 other versions of me that have to also fix 3 for a total of 96. Morty não consegue fazer com que a coleira se amarre, caindo no vazio negro. Rick pula atrás dele, mas Morty perde a coleira. Não vendo outra alternativa, Rick dá a coleira a Morty e o manda para casa. Rick não tem um plano bélico e se prepara para desaparecer no abismo dos gatos de Schrödinger. Rick! Oh! Morty, where's your collar? I'll fix it. I dropped it! What the hell? What have you done to me, Morty? I'm okay with this. Be good, Morty. Be better than me. Tudo funciona de qualquer maneira, enquanto Rick encontra a coleira de Morty e conserta bem a tempo de escapar. No momento, no entanto, Rick foi capaz de fazer o sacrifício final para que Morty pudesse viver. Quando o empurra, o bem-estar de Morty é mais importante para Rick do que o seu. Please, God, if there's a help, please be merciful to me. Yes, I did it! There is no God in your face! Você concorda com nossas escolhas? Confira este outro vídeo recente do Watmojo e certifique-se de se inscrever e apertar o sininho de notificações para ficar ligado nos novos vídeos. E até a próxima. Tchau!